Juízo final. Profetizando creio, julgar vivos e mortos. É uma verdade bíblica, não é? Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar vivos e mortos, eu te conjuro por tua manifestação como rei. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Depois nós poderíamos citar primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 a 17. Esse juízo final como dimensão posterior do juízo particular, na imagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro e no diálogo do bom ladrão. Como vimos, o juízo universal é o quê? É a manifestação pública do juízo individual. Então se mostrará qual era o verdadeiro sentido da história, a lógica divina, que a governa suas contradições e absurdos. Diante das perguntas inquietantes e angustiantes que causam certas revoltas em nós, receberão sua plena resposta. É só ali. Né? Às vezes nós usamos uma expressão assim, né? Isso aqui, lá isso, nós temos que ressurreição final. Porque nós não temos esta clareza, esta visão plena, mas na ressurreição final nós a teremos. Pois bem, avançando, o Apocalipse, não é fundado em Daniel 7, 9 e 14, cria esta imagem do juízo universal, que foi o que nós lemos no início desse nosso momento de catequese. Mateus também cria uma imagem no capítulo 25, 31, falando da rede cheia de peixes. Né? Nós temos depois Mateus 13, 47 e 48, falando da prestação de contas no final dos tempos. Né? Então, o juízo final se dará após a segunda vinda de Jesus, e aquilo que eu fui sentenciado no juízo particular, céu, purgatório e inferno, agora se cumprirá. Uns para a vida, outros para a morte. O autor nos apresenta 3 motivos sobre a necessidade desse juízo final. A primeira, é necessário para tornar público diante de todo mundo o veredito do julgamento particular. Mostra uma solidariedade que une o gênero humano para o bem ou para o mal. Então o meu julgamento, que particularmente foi dado na minha morte, agora será conhecido por todos no juízo final. O que a gente fez de bom e o que a gente não fez de bom. Segundo motivo, é necessário repor em julgamento as consequências que nossos atos tiveram na história, a nossa vida privada. Só se pode ajuizar bem qualquer ação depois que se consumou tanto em si como os seus efeitos de Santo Tomás de Aquino, porque tudo aconteceu. Então é preciso que venha à luz tudo, para a vida ou para a morte. Terceiro ponto, é necessário esse juízo final para dar sentido pleno à história. Então, aquelas perguntas angustiantes, aquelas coisas que a gente não entende, as contrariedades, os escândalos, todos os problemas que nós vivemos aqui e que nós não entendemos, no juízo final nós teremos a plenitude do sentido da história como um todo. Cada ato particular contribuindo para a nossa vida em sociedade, em igreja, no mundo. É uma exigência da própria história universal enquanto história de salvação. Então Cristo será esse juiz escatológico. E nós temos várias outras imagens. Né? Então é isso que nós acreditamos do juízo final. Não é? Biblicamente. Bom, segunda vinda de Jesus. Juízo universal. Uns ressuscitarão para a vida, céu ou purgatório, porque já estavam lá, né? E outros para a condenação eterna, que estavam no inferno. E aqueles que se encontrarem aqui na vida, acontecerá, né? Esse grande momento
não é? Simultâneo, a gente pode dizer assim. Bom, o que mais angustia muitas pessoas, e hoje nós estamos terminando, né? O fim do mundo. Nós já falamos isso em alguns outros momentos, mas o que entendemos como fim do mundo? Deus virá e destruirá tudo, não é? Nós já falamos isso. Alguns acham que o fim do mundo é justamente a destruição total, a aniquilação total. E alguns dizem, diante da imagem do dilúvio, que agora o mundo vai acabar em fogo. Não é? O que nós acreditamos? Bom, a compreensão de fim de mundo para nós, cristãos católicos, deve referir sobre a sua consumação. Isso significa o quê? Fim do mundo. Jesus, após o juízo universal, após o cumprimento das sentenças dadas no juízo particular, o fim do mundo, Cristo, o juiz escatológico, levará à consumação, ou seja, levará ao aperfeiçoamento total, ser humano e criatura, ser humano e mundo, pessoa e o cosmos, o universo. E aqui nós nos unimos de novo ao ato criador e criativo de Deus, no Gênesis. Então o fim do mundo para nós é consumação. Consumação das realidades. Isto significa ao mesmo tempo um fim e destruição, mas em que sentido? Se Paulo fala do velho homem e do novo homem, nós poderemos falar daquilo que se passou após a segunda vinda de Jesus e o juízo universal. Então, há sim o fim de uma realidade, nesse sentido da destruição desta realidade, mas um fim de realização plena para aqueles que de fato ressuscitarão para a vida e não para a morte eterna. Ou seja, fim deste mundo como está configurado, e a gente vê, para um mundo renovado. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós entramos nesta imagem do fim do mundo como renovação deste mundo. Aquilo que Deus sempre quis para o mundo criado e para o ser humano. Algo acabará, a vida velha, as primeiras coisas. Apocalipse 21, 4. Algo se iniciará, a vida nova, definitiva, gloriosa. Isaías 24, 27 ou Apocalipse 20, que nós escutamos no início desse nosso encontro. O momento em que a morte e a morada dos mortos são destruídas totalmente. Será pela mudança das coisas o fim do mundo. Mudança, transformação, consumação, renovação, aperfeiçoamento definitivo e não por aniquilação. Santo Agostinho, uma imagem, é a figura que passa e não a natureza. Da aparência pode ser mudado. Ou aquilo que é o mais importante, que é a essência, não passa. Por isso, o fim do mundo assemelha-se como a um novo nascimento nosso e da criação. Mais uma vez, nós não sabemos como isso se dará, quando isso se dará, melhor dizendo, mas diante da graça que nos é dada, a atitude deve ser a atitude das virgens sábias, do Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. O Vaticano II, nossa Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, número 48, diz assim: a era final do mundo já chegou até nós. Nós já falamos isso. E a renovação do mundo foi irremediavelmente decretada. Então, após a segunda vinda de Jesus, juízo universal, fim do mundo, como renovação do mundo, como plenitude, como tudo plenificado. Individualmente, esta realidade
ela é antecipada para nós quando nos decidimos por Cristo e nos situamos na esfera do escatológico. Eu dizia hoje para uma família enlutada, a Eucaristia é Cristo, é sinal, é presença, é sacramento escatológico nesse mundo. A eternidade que invade o tempo. E se nós optamos por Cristo aqui, uma busca de virtudes, de crescimento, amadurecimento, de aperfeiçoamento aqui já, nós vamos experimentando estas realidades, de modo que talvez nem tudo será uma grande verdade para aqueles que perseveram.